Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, eterno Pai, Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, Pai, o que o Senhor já fez até aqui em nossa vida. E pedimos, Senhor, fala conosco de uma forma, Pai, tremenda, sobrenatural. Em o nome do Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, desde já que toda interferência, tudo aquilo que é contrário, todo impedimento, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus, Pai. E que nós venhamos, Senhor, ser alcançados pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Que você nesse momento esteja com seus ouvidos abertos e que nada te impeça de ouvir a voz de Deus. Amém? Você precisa olhar para o alto. Não olhe para mim. Não deixe que o meu cabelo te atrapalhe de receber de Deus. Não deixe que nada te atrapalhe de receber do Senhor. Você está aqui por causa dEle, é para Ele, é por Ele, todas as coisas, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Está lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 14, o versículo 6 em diante. Conforme você for encontrando, você vai glorificando o nome do Senhor. Amém? Pastor, eu não tenho a Bíblia. Se você não tiver o exemplar da Bíblia, você se manifeste, nós vamos conseguir uma Bíblia para você. Amém? Mas se você tem, não deixe ela em casa empoeirando. Eu vi uma palavra ontem lá na igreja que impactou. No teatro dos irmãos lá na igreja Filho dos Deus Vivos. Não adianta você deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91 na sua casa. Você precisa ler. Você precisa meditar. E a palavra do Senhor diz que aquele que ama, medita na palavra dia e noite. Amém? Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amares, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Somente até aí. Quantos podem dizer glória a Deus? A palavra do Senhor vai dizer que
o Senhor Jesus, ele estava caminhando com os discípulos, andando com os discípulos, ensinando os discípulos, e já chegava a hora da sua crucificação. O Senhor já havia ceado com eles a última Páscoa, Judas já o havia ali negociado, e o Senhor Jesus, ele conhecia o coração dos discípulos. Por isso que o Senhor, ele estava preparando, diga assim, o Senhor estava preparando. E ele estava preparando, trazendo para eles a promessa, trazendo para eles a palavra, trazendo para eles o consolo, trazendo para eles algo novo. Porque o Senhor Jesus, ele conhece o nosso coração. Amém ou não amém? Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o coração humano e ele sabe que o coração humano é um coração frágil. É um coração que muitas das vezes é guiado por emoções. Quem nunca em um determinado momento parou e disse, olha, eu preciso parar de agir pela minha emoção, eu preciso ser racional. Quem nunca parou e fez essa reflexão? Quem nunca parou e deu um choque de realidade e disse, eu preciso parar de ser emocional. Eu preciso ser racional. Porque se eu for guiado pelo meu coração, eu vou fazer coisa errada. Alguém já passou por isso? De ter essa conversa consigo próprio? O Senhor Jesus, ele conhecia o coração dos seus discípulos. E ele já desde o início, ele estava os preparando para o que haveria de vir. O Senhor já sabia que ele iria para a cruz do Calvário. Prova disso que o Senhor já havia ceado com eles. Mesmo sabendo que Judas o negaria, ele o colocou à mesa e ali deu a ele mais uma oportunidade de cear com ele, de partilhar com ele e de mudar o seu caráter. Judas, ele andava com Jesus, sabia já que Jesus era o Senhor, porque grandes coisas ele havia feito no meio deles, ali, através deles. Jesus já havia feito uma mudança em especial em cada um dos discípulos. Cada um conhecia e tinha intimidade com o Senhor de uma maneira diferente, mas todos conheciam o Senhor. Diga comigo, todos conheciam o Senhor. E o Senhor Jesus também conhecia eles. E por isso que o Senhor já estava preparando. E aqui nessa passagem em que nós lemos, ele começa a ensinar e dizer para os discípulos, dizendo, olha, eu preciso me revelar verdadeiramente a vocês. E ele começa dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Essa palavra é extremamente conhecida. Uma pena que nós lemos, nós compreendemos, mas muitas das vezes não colocamos em prática. Porque se você fala com alguém que está vivendo assim como nós estamos vivendo nesse mundo, nesses momentos difíceis, nesses momentos de amargura, você encontra alguém e diz assim, como você está? Ele diz, eu estou perdido. Eu não sei o que eu vou fazer. É dificuldade, é luta, é problema, é o governo, é as ações, é a economia, é a minha empresa, é a minha casa, é o meu casamento. Eu estou perdido. E Jesus, ele sabia e conhecia o coração de cada um dos discípulos. E é por isso que ele vem com essa palavra dizendo, olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Tendo em vista que todos nós sabemos que Satanás veio para roubar, matar e... Não, vamos lá todo mundo. Matar. Bem forte. Matar. Satanás veio para isso. Mas o Senhor Jesus, ele veio e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E contra o caminho, a verdade e a vida, nada prevalece. Jesus, ele está dizendo, olha, vocês não precisam ficar perdidos. Porque eu sou o caminho. E se você está em mim, você não se perde. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Se a gente for olhar para as mentiras de Satanás, Satanás, ele está empenhado em destruir. E hoje é um culto da família. O maior projeto de destruição de Satanás é a família. Satanás ataca na família, porque a família é a base. Sem família, sem estrutura, sem a estrutura do lar, nós não somos ninguém. Sem o apoio, não chegamos a local nenhum.
Alguém até pode tentar, pode ir até muito longe, mas se não tiver um apoio, essa pessoa provavelmente não vai conseguir chegar lá. Talvez você diga: pastor, eu não tive apoio em determinado projeto, mas eu cheguei. Posso lhe dizer uma coisa? Pode ser que o homem não te apoiou, mas acredite, em todos os teus passos, Jesus estava com você. Você não estava sozinho, porque a palavra é clara, e o próprio Senhor Jesus, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Diga comigo: sem mim nada podeis fazer. Quem foi que disse isso? Quem te disse, irmão? Jesus. E ele continua dizendo: olha, se vós conhecesseis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí um dos discípulos, Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus, ele traz para eles aqui em forma de repreensão. E ele disse assim: olha, eu estou com vocês há tanto tempo e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha, irmão, nós precisamos entender que Jesus, ele veio para implantar o plano de salvação, o resgate. Ele veio para resgatar as ovelhas perdidas, a casa de Israel. Ele veio buscar aquele povo que já havia se perdido há muito tempo. O que acontece é que o povo de Israel fez o quê? O rejeitou. E ele estendeu esse amor, essa graça a todos nós, os gentios. Recebemos a palavra, recebemos o ânimo, recebemos a coragem, recebemos o encorajamento. E eu posso te dizer, é por isso que você está aqui hoje. Porque em algum momento da sua vida, o Senhor te alcançou. Pastor, mas eu não sou crente. Mas você conhece a verdade. Prova que nos momentos de mais aflição, nos momentos de luta, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma bênção, você pede para Deus ter misericórdia. É assim ou não é? Pastor, mas eu não acredito. Eu não acredito. Mas no momento de dificuldade, alguém chega para você e diz: eu vou orar por você. Você abre os olhos e diz assim: eu recebo. É tão interessante, irmão, nós entendemos essa palavra. Porque o Senhor Jesus, ele estava com os discípulos há muito tempo. Andava com os discípulos há muito tempo. Caminhava com os discípulos. Dormia com os discípulos. Ele viajava com os discípulos. Ele fazia milagres junto com os discípulos. E os discípulos estavam aéreos. Por quê? Diga comigo: o mundo faz muito. Não, vamos todo mundo. Diga: o mundo faz muito barulho. O mundo tem muita distração. A gente se apega a tantas coisas. A gente se apega a tantas coisas. Às vezes a gente se apega a coisas pequenas que nos impedem de chegar a Deus. Posso lhe dizer, ninguém pode ser impedimento para você chegar na presença de Deus. Você precisa entender isso. Nada pode ser impedimento para mim chegar na presença de Deus. Nada e ninguém. Pastor, mas eu vim à igreja, vim ouvir a palavra e me chateei porque alguém não me cumprimentou. Me chateei porque alguém não olhou na minha cara. Me chateei porque o banco, a cadeira que eu costumo sentar já estava ocupada. Me chateei porque no trânsito, na vinda de lá para cá, alguém atravessou na frente do meu carro, eu quase bati e perdi a bênção. Posso lhe dizer, você precisa mudar o teu modo de pensar. Você precisa determinar no seu coração e dizer: nada e ninguém vai me impedir de chegar na presença de Deus. Eu não sei o que você passou essa semana. Eu não sei o que você enfrentou. Eu não sei a dificuldade que você tem passado no teu dia a dia. Às vezes você está enfrentando uma luta que nem a pessoa que mora com você, a pessoa que está do teu lado, o teu esposo, os teus filhos, ninguém sabe. Você está enfrentando uma luta, uma dificuldade interna que ninguém sabe, mas você sente, você e Deus está em particular aí nessa história. Talvez você está enfrentando uma dificuldade a ponto de você pensar: eu não vou conseguir chegar do outro lado. Porque é muita luta, é muita prova. Eu não vou conseguir chegar lá porque os levantes contra a minha vida são muito grandes. Mas eu posso te dizer
de uma vez por todas. Você conhece o caminho. Você conhece a verdade. Você conhece a vida. E eu posso lhe dizer, não há mentira de Satanás que vai te confundir. Porque Jesus foi quem te resgatou. Jesus foi quem te salvou. Foi Ele quem te arrancou do lamaçal do pecado. Foi Ele quem mudou a tua história. Foi Ele quem te deu uma vida nova. Talvez alguém olhou para você lá atrás e disse, não vai chegar a lugar nenhum. Mas olha onde Deus te colocou. Olha onde você chegou. Olha a mudança que Deus fez na tua vida. Se você parar para pensar e olhar quem era você há uns anos atrás, talvez você vai dizer, pastor, eu era melhor porque eu era mais forte fisicamente. Eu era melhor porque eu era mais jovem. Mas se você parar para pensar, você vai dizer, mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, quem já fez essa reflexão? Se eu tivesse, eu teria estudado. Eu teria feito aquele concurso. Eu teria enfrentado. Eu teria feito. Eu teria pelejado. Eu teria casado direito. Quem nunca pensou isso, irmão? Prova essa que você cresceu. Prova essa que você amadureceu. Prova essa que Jesus, Ele te guiou até aqui. Porque se a gente for parar para pensar, a cada dia que passa, a gente, talvez nosso corpo físico fica mais fraco, mas a nossa mente fortalece mais. Porque o que te atingia antes não te atinge mais. Porque você aprendeu. Porque você calejou. Porque você foi instruído. Olha, nós precisamos observar que a cada dia que passa, o Senhor, Ele nos ensina algo novo. Eu tenho uma experiência pessoal. Eu não vou prolongar muito, fica tranquilo, não vou contar sobre a minha vida. Mas eu posso te dizer, eu era a pessoa mais religiosa que você já conheceu. Você não está entendendo. Eu era a pessoa mais religiosa que você já conheceu na face da terra. Eu julgava bastante. Eu apontava bastante. Com o passar do tempo eu fui aprendendo que eu ganho muito mais cuidando da minha salvação do que julgando o meu irmão. Eu fui aprendendo que eu ganho muito mais orando e buscando a Deus do que olhando o que o irmão está fazendo ou o que ele deixa de fazer. Eu era uma pessoa que eu apontava o dedo dia e noite. É por isso que quando me aponta o dedo eu falo, eu sei, Senhor, estou pagando. Eu já fiz isso muito. Mas por que eu estou falando isso? Porque com o passar do tempo, eu fui conhecendo Jesus e eu percebi que Jesus não era aquele Jesus que eu tinha conhecido. Porque eu não sei você, mas eu conheci um Jesus que era capaz de mandar um raio, e Ele é. Mas de mandar um raio na minha cabeça e me matar, porque eu desobedeci. Mas eu conheci esse Jesus assim. Eu conheci o Jesus que fulmina. Posso lhe dizer? Ele fulmina, Ele mata se Ele quiser. Mas eu conheci com o passar do tempo um Jesus que me ama e que todo dia me dá a chance de escrever a minha história de novo. Eu conheci um Jesus que me dá a oportunidade, que me abraça e diz, filho, que você errou, mas pede perdão e avança. Eu conheci um Jesus lá atrás que apontava o dedo, se precisasse excluir alguém, eu excluía. Mas depois eu conheci um Jesus que lá na cruz do Calvário olhou para o ladrão e deu para ele uma nova chance. Olha, isso aqui é muito interessante. Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus já sabia o que iria acontecer. Jesus estava preparando. Olha para o irmão que está do seu lado, diga assim, Jesus estava preparando. Ele estava preparando o coração daqueles discípulos. Posso lhe dizer, um dia eu conheci uma irmã muito usada por Deus. Mas ela tinha toda a sua família descrente. Toda a sua família descrente. Ninguém era crente. E pensa no irmão que pelejava. E muitas das vezes a gente chegava na casa dela, ela gostava muito de cantar os hinos antigos, os hinos do círculo de oração, e ela estava chorando e cantando. E eu chegava e dizia para ela assim, irmã, Jesus vai salvar sua família.
Jesus vai salvar a sua família. E ela chorava, chorava. Daqui a pouco ela levantava assim: vamos fazer um café para nós. Você voltava lá outro dia, ela estava orando, chorando pela família. Alguém aqui conheceu, a pastora vai lembrar da irmã Maria de Lourdes. Um dia ela ficou doente. E a família dela, que era toda afastada, toda errada, cheia de problema. O bispo João conheceu as baianas lá em Três Ranchos. A família toda cheia de problema, todo mundo começou a chegar a Deus. E um dia ela me chamou e disse assim: pastor, Jesus vai me levar. Mas eu creio que Ele vai salvar minha família. Ela tinha uma intimidade com Deus, da forma dela, muito simples, muito humilde. A leitura dela era muito pouca. Mas ela orava e ela chorava pela família. E ela foi adoecendo, um câncer tomou conta e foi terrível. Só que quanto mais ela doente ficava, mais a família ia se chegando para ouvir a palavra. Os filhos que eram mais distantes pediram perdão para os irmãos. Tinha filho que não se falava 2, 3, 4 anos, não lembro. Muitos anos. E eles foram pedindo perdão para os outros, foram se unindo, os netos, todo mundo foi se unindo. Unindo. Um dia, eu acordei no domingo de manhã, me preparando para um culto. A irmã não estava mais em Três Ranchos, eles tinham mudado para Ouvidor, porque receberam um apoio médico melhor. E eu acordei de manhã e falei para a pastora, nós estávamos programando um almoço, e eu acordei de manhã, o Espírito Santo, Deus falou para mim bem claro: vai lá e visita a irmã Maria de Lourdes. E tem um negócio aqui que os irmãos precisam entender: ela não era membro da nossa igreja. Ela não era membro da nossa igreja. E eu pensei: Senhor, mas vai ficar chato eu ir lá, os pastores estão dando assistência, as pessoas estão cuidando. E o Espírito Santo de Deus foi bem claro, disse: vai lá e visita ela. Quando nós chegamos lá, escute isso, quando nós chegamos lá, eu falei para a pastora, imaginei, a pastora trabalhou a semana inteira, imaginei, a pastora vai dizer que não, que a gente tem que organizar as coisas aqui. Mas quando eu falei para a pastora: vamos lá, pastor, vamos. Eu falei: uai, então vamos. E quando eu cheguei lá, a família começou a me contar a situação. Ela já não conversa, ela já não abre o olho, ela já está em estado terminal. E a gente sentou, colocaram ela sentada no sofá, a gente sentou do lado. E de repente ela olhou para mim e disse assim: pastor Brito, os filhos, fulana, a mãe falou. E ela começou a conversar comigo. Muita dificuldade, ela começou a conversar comigo. E ela pediu: canta o hino da harpa para mim. A gente não tem hábito de cantar hino da harpa, mas eu conheço alguns porque é minha raiz lá, né? E eu comecei a cantar o hino da harpa com ela. Irmão, ela cantou o hino da harpa. Ela ali com a família, os filhos, os netos, todo mundo ali, por ali. Ela dormiu no sofá. Isso já era quase 3 horas da tarde, ninguém almoçou, ninguém nada. Eu olhei para a pastora e disse: nós precisamos ir embora. A pastora já estava me cutucando: nós temos culto, nós precisamos organizar as coisas, temos culto daqui a pouco. Isso era um domingo. E fomos para Três Ranchos. Quando nós fizemos o culto, oramos, o Espírito Santo de Deus agiu como Ele está agindo aqui. O louvor foi uma bênção, a palavra foi uma bênção. E no momento que eu estava encerrando, o Espírito Santo de Deus vai lá dentro, pega o óleo e entrega para o povo. Eu tinha separado para uma campanha algumas botijinhas de óleo. E nós pegamos, escute, eu estou terminando. Nós pegamos e distribuímos para cada família. Cada família recebeu. E um dos netos da irmã estava lá. E ele disse: pastor, me dá mais um, que eu vou passar em Ouvidor e vou levar para minha avó. E nós terminamos o culto, 9 horas. Ele foi embora. Mais ou menos 15 minutos, já estava em Ouvidor. Chegou lá, ele deu o óleo para ela. Ela ungiu cada um dos filhos, cada um dos netos. Ela ungiu todos. Mais ou menos, irmão, 15 para as 10 da noite, eu recebo a ligação: ela acabou de falecer. Irmão, eu perdi o chão, porque ela cantou, ela adorou. Eu pensei: vai melhorar. Quem não, né? Tá melhorando. E aí quando eu cheguei lá, começaram a me contar os filhos, os netos. Disse ela:
ela pediu para os netos ajoelhar aqui e ungiu um por um. Ungiu cada um. Pegou o óleo e ungiu um. Pegou o óleo e ungiu o outro. Pegou o óleo e ungiu a si próprio. Deu um urro, um negócio lá e morreu. Mas ela já tinha falado que Jesus ia levar ela. Diga assim: quem conhece o caminho, quem conhece a verdade, quem conhece a vida, tem intimidade. Foi triste o velório. Triste pro diabo. Porque no velório toda a família se entregou para Jesus. Toda a família se entregou. E eu posso dizer, a maioria está crente, está firme. Jesus honrou aquele povo. E a irmã está na glória. Mas a família está salva. A família conheceu a verdade. A família conheceu Jesus. E esses dias eu estive lá em Ouvidor. Jesus mudou a vida da família. São meus amigos, são irmãos que me honram, são uma bênção na minha vida. E Jesus mudou a história daquele povo. Hoje estão com suas casas próprias. Deus abriu empresa, mudou a história. Um povo que era conhecido como mais um povo qualquer, Jesus mudou a história daquele povo. Eu posso te dizer, a resposta de oração daquela mulher chegou. Irmão, aquele que conhece Jesus, aquele que conhece o caminho, aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a vida, ele não teme o que há de vir. Nada pode te abalar. Tem um detalhe aqui. No meio desse processo, essa irmã ela foi praticamente abandonada pela igreja que ela era. E Jesus nos levantou para cuidar. O bispo saiu daqui de Catalão, foi lá, orou, ungiu. E nós todos pedindo: Senhor, melhora ela. O bispo saiu e falou assim: Deus mostrou, ela não vai viver não. Falei: bispo, não é possível, bispo. Ele: não, Deus já me mostrou. Cuida dela, porque ela vai precisar. Irmão, nós estivemos lá. Foi uma bênção. Eu creio, irmão. E caminhamos. No dia do velório dela, as pessoas ficaram assustadas. Porque nós estávamos cantando, que nós cantamos aqui hoje. Porque Ele vive. Foi o cortejo mais alegre que saiu do velório até o cemitério. Foi algo de Deus. Mas por que você está contando isso? Jesus já sabia o que os discípulos iriam enfrentar. Jesus já sabia o que os discípulos iriam passar. E o que Ele fez? Ele preparou o coração de cada um. Ele sabia que Judas iria trair. Ele sabia que Pedro iria negar. Ele sabia que alguém ia voltar a pescar. Ele sabia. Assim como Jesus conhece o teu coração. E Ele sabe quem é você. Ainda que eu não saiba, ainda que a pessoa que convive com você há muitos e muitos anos não saiba quem é você, o Senhor sabe. Ele sabe quem você é. Talvez tenha uma casca dura por fora que está te impedindo de receber a bênção de Deus. E eu digo para você nesse momento: joga essa casca fora. Joga essa carrapaça fora. Você precisa receber Jesus na tua vida. Você precisa mudar de vida. Se Jesus te chamar hoje, se Jesus voltar para você hoje, como está a tua vida? Como está a tua vida? E quando eu prego para você, irmão, eu prego para mim. Como está a minha vida diante de Deus? Será que eu estou sendo exemplo para minha família? Se eu partir hoje, qual é o legado que Deus vai manter? Qual é o legado que eu vou deixar para minha família? Qual é o legado de Deus que os meus filhos, os meus familiares vão lembrar de mim? Será que vão lembrar de mim como homem de Deus, uma mulher de Deus? Ou será que vão lembrar de mim como alguém que tinha uma carrapaça e para todo mundo era crente, homem de Deus, mulher de Deus, mas dentro de casa não era ninguém? Você precisa entender, nós estamos em um culto da família, amém ou não amém? Nós precisamos entender que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Em outro momento nós vamos aprender que nós somos o espelho que reflete a imagem de Deus. Você precisa fazer diferente. Nós pregávamos aqui, ministrava para os homens no último culto. E falando com os homens, você precisa ter responsabilidade dentro da tua casa.
Não adianta transferir a responsabilidade. Antes de Jesus chegar aqui e dizer para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em um determinado momento, Jesus está caminhando com os discípulos. Eu já vou terminar. Jesus está caminhando com os discípulos. E ele passa. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele teve fome. Quem lembra dessa passagem? Jesus, ele teve fome. Então ele avistou uma figueira. Ele avistou uma figueira. E quando ele chegou lá na figueira, ele procurou. E ele não encontrou frutos. E aqui, para a gente entender o que aconteceu, nós precisamos entender um pouquinho do que isso significa. Eu fui procurar entender por que Jesus amaldiçoou a figueira. Ele chegou e procurou, só tinha folhas. Diga comigo, só tinha. Diga, só tinha folhas. E ele procurou fruto e não encontrou. O que acontece é que a figueira, quando ela não está na estação de dar frutos, ela não tem folhas. Quando ele encontrou uma figueira com folhas, ele foi procurar o fruto e não encontrou. Ele então libera uma palavra. No dia seguinte eles passam, a figueira está extremamente seca. Porque Jesus, ele está procurando, irmão, não é só por fora. Por fora eu estou bonito demais. Eu estou me achando. Por fora eu estou bonito demais, o meu terno. Por fora você está bonito demais, a calça bonita, ou a camisa bonita. Talvez sorrindo no seu rosto. Mas Jesus quer saber como é que está o teu fruto. Jesus quer saber se é só por fora, se é só aparência, ou se dentro de você tem um fruto. Jesus quer saber o que é que você está deixando de legado. Porque o fruto, dentro do fruto tem o que, irmão? O que tem dentro do fruto? Diga comigo. O que tem dentro do fruto? Semente. Diga comigo. O fruto gera um legado. Porque o fruto cai, a semente está no chão, e geralmente você vai olhar, tem uns brotinhos nascendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você precisa ter um legado. Não adianta eu vir aqui, irmão, e ministrar, e tudo isso faz parte, e eu recebo. Quando eu vejo uma ministração de alguém dizendo, Deus vai te dar uma casa, irmão, eu tenho essa promessa sobre a minha vida e eu recebo. Mas a casa vai ficar aqui no dia do juízo final. E eu preciso me apresentar diante de Deus. E Ele não quer saber se eu estou bonito. Ele não quer saber se a roupa que eu estou usando, o carro, o sapato bonito que o Nadab e a irmã André me deu. Ele não quer saber. Ele quer saber cadê o meu fruto. Ele quer saber quem são as almas que eu estou ganhando. E eu começo dando fruto dentro da minha casa. E esse aqui é um princípio. Isso aqui não tem a ver com ser crente ou não. Isso aqui é princípio. Você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus dentro da tua casa. Será que você está sendo muito bom lá no seu trabalho? Será que você está sendo muito bom com seus amigos? E você está sendo truculento dentro da sua casa? E eu estou falando isso aqui para você, para mim. Será que você está sendo uma boa amiga para suas amigas, nos ambientes externos? E qual é o fruto e o legado que você tem deixado na tua casa? Pastor, mas que palavra é essa? Não é para deixar você abismado. Esse confronto vem de Deus para mim e para você. Eu preciso mudar enquanto ainda há tempo. Eu ouvi uma história ontem e eu termino por aqui. Um pastor foi chamado para fazer um velório. Enquanto ele estava ali preparando, com a Bíblia na mão, tinha uma capela do lado onde estava sendo velada uma pessoa. E estava sendo velada aquela pessoa. E pastor, você está só falando de morte hoje, misericórdia. Está sendo velada uma pessoa ali e de repente ele chegou lá para ver, porque estava tendo um esquete muito grande, uma situação terrível ali. E ele chegou na porta para ver. E uma pessoa chegou e falou assim: nossa, aquela menina que está chorando em volta, quase derrubando o caixão,
deve ser a filha que era mais próxima da mãe. E o pregador disse, não é. Aquilo lá não é emoção, aquilo lá é remorso. Ele falou, quer ver? Chegou e falou assim, quem cuidou dela no final da vida? Aí a familiar respondeu, aquela que está lá no cantinho sentada lá, caladinha. Ele falou, tá vendo? Isso é remorso. Não adianta, irmão. Não adianta. É tudo muito bom, faz parte da vida. Mas não adianta fazer esquete depois que morreu, não. Você precisa cuidar da sua casa hoje. Você precisa cuidar da sua esposa hoje. Você precisa cuidar do seu esposo hoje. E esse é um culto da família, por isso que Deus está mandando ministrar isso. Você precisa cuidar dos seus filhos. Larga de ser truculento, isso não vai trazer trauma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Você foi lá e veio cá. Jesus é pai. Jesus é amigo. Jesus é companheiro. E Jesus tratava cada um a fim de não gerar traumas. Jesus estava preparando a cada um, dizendo, olha, você precisa ir. Olha, pastor, mas será que foi todo mundo? Alguém se perdeu pelo caminho. Judas se perdeu, amém ou não amém? Mas perdeu porque ele quis. Porque se ele tivesse pedido perdão, ele tinha recebido o perdão. Pedro negou Jesus. E quando Jesus ressuscita e se apresenta às mulheres, eu acho isso aqui muito lindo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse à mulher, disse a Maria, vai lá e avisa Pedro. Quem tinha negado Jesus? Quem tinha negado? Vai lá e avisa Pedro e os outros, que eu vou encontrar eles adiante na Galileia. Olha, irmão, Jesus conhece a cada um de nós. Jesus conhece o teu coração e Ele está te preparando aqui para algo novo. Não fica preocupado, mas eu estou só seguindo Jesus, eu estou só na igreja, eu estou aqui todo dia, eu estou participando do negócio lá, eu estou participando do negócio cá. Permaneça firme, é manutenção da tua fé. Busque a sua família e também traga para a presença de Deus. O mundo aí fora não tem nada que presta. Nada que presta. Pastor, mas você está falando isso? Eu estou falando isso com conhecimento de causa, porque eu fui para o mundo e eu experimentei tudo que não presta, e no final eu estava sozinho. Enquanto eu tinha recurso, eu prestava. No dia que acabou o recurso, eu não prestava mais. Mas eu vim para Jesus, e Jesus, Ele me ama com recurso, sem recurso, com dinheiro, sem dinheiro, na tristeza, na pobreza. Jesus me ama. Jesus me escolheu no meio da minha casa, no meio da minha família, os improváveis. Jesus mudou a minha história. E através da minha história, Jesus mudou a história da minha casa. Jesus mudou a minha história. Alguém disse um dia, não vai chegar a lugar nenhum. Jesus mudou a minha vida. E eu tenho certeza que cada um tem um testemunho aqui. Cada um tem algo próprio de Deus. Cada um tem uma experiência com Deus. Então, irmão, para de olhar para a direita. Isso aqui, irmão, conselho. Para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda, para de olhar para aquilo que está te atrapalhando chegar na presença de Deus. E hoje, faça um concerto com Deus. Você precisa, irmão. Quem é que sabe quanto tempo de vida você ainda tem? Nós testemunhamos ainda nessa madrugada uma jovem de 30 anos perder a vida. Estudou, pelejou, lutou e perdeu a vida com 30 anos. Mas e nós? Deus está me dando a oportunidade de respirar mais um dia. Deus está te dando a oportunidade de respirar mais um dia. Deus está te dando a oportunidade hoje de olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer, eu te amo. Quem está entendendo isso? Será que você entendeu mesmo? Ou será que você está entrando do ouvido de um lado e saindo do outro? Quem que é esse pastor? Quem que é esse cara para falar? Eu não sou ninguém. Mas Jesus que habita em mim, Ele é tudo. O Deus que habita na minha vida, Ele é tudo. O Deus que teve misericórdia de mim, porque eu não era ninguém. E ainda continuo não sendo.
Ele é quem me dá essa alegria todos os dias. Eu tenho falhas? Tenho. Erros? Tenho. Mas todas as oportunidades que Deus me dá para corrigir, eu corrijo. E eu posso te dizer, hoje é noite de conserto. Fica de pé em nome de Jesus. E eu gostaria que, se você estiver com a tua família aí, você viesse aqui à frente, se reunisse com ela. Pastor, não estou com a minha família, mas você está com a tua família de Cristo. Vem à frente todos. Mas em especial, se você está com a tua família, se reúna com a tua família aqui hoje. Enquanto